Muito boa tarde a você que me dá o prazer, a honra da audiência, você de Manaus, você de qualquer um dos 20 municípios que nos dão o prazer da audiência em todo o Amazonas. Está no ar mais uma edição nesta quinta-feira, dia 13 de março de 2014, programa Ação na TV com você e por você. Muito bem? Bom, antes de anunciar o tema central do nosso programa, eu quero abrir aqui um espaço com muito carinho, né, para o pastor Luiz Rofé, que está fazendo aqui uma blitz, né? Uma peregrinação, foi em todos os programas, porque está em cima, né? Haverá uma grande programação evangélica aqui no Jorge Teixeira, tá bem? Ele está correndo os programas e eu não poderia, né? Como nenhum outro programa que antecedeu ao meu, deixar de abrir oportunidade para ele anunciar este evento evangélico que vai tomar conta da Zona Leste de Manaus. Boa tarde, pastor, obrigado pela presença, esteja à vontade, comunique esse grande evento evangélico que vai acontecer amanhã, né? Dia 14. Boa tarde, nosso querido irmão que está nos abrindo esse espaço, né? E a todos os nossos telespectadores que estão aí nos assistindo nesse momento. Com uma honra, com muita alegria, que eu quero convidar todo o povo de Manaus para estar conosco amanhã na Praça do Anfiteatro do Jorge Teixeira, onde teremos o aniversário do bairro. Em comemoração, estaremos realizando a terceira noite do Fogo Pentecostal. É um evento gospel, é um evento gratuito, é um evento com o intuito de ganharmos vidas para Cristo, de anunciarmos o Evangelho de Cristo. Então, teremos várias bandas, vários ministérios que estarão adorando o Senhor Jesus conosco neste evento. E o presidente da comunidade pediu que a gente realizasse, né? Como é aniversário do bairro, pediu que a gente realizasse um evento gospel. Então, nós estamos aí enganjados nesse projeto. E amanhã, a partir das 19 horas da noite, 7 horas da noite, teremos a terceira noite do Fogo Pentecostal, na Praça de Alimentação do Jorge Teixeira. E eu gostaria de deixar o nosso telefone para contato também. Pois não. É o 9265-1887. Repetindo, 9265-1887. Teremos lá Fabiano Sá, Tony Salles, pastor José do Fogo, o Gênero Pentecostal, pastora Jeana Mota estará lá com a gente. O Gênero Pentecostal estará adorando o Senhor Jesus. E eu quero lhe agradecer aí pelo espaço, né, do seu programa Ação na TV, está também nos concedendo, né, e a TV que está aí nos ajudando, né. Que Deus abençoe a você, meu querido amigo, e os seus telespectadores. E não se esqueça, amanhã, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, na Praça do Anfiteatro do Jorge Teixeira, Praça de Alimentação. Nosso telefone é o 9265-1887. Muito grato, meu irmão. Obrigado. Foi um prazerzão, pastor Luiz, tá sucesso, tá bem? Esta grande promoção gospel, tá bem? Que os evangélicos, os não evangélicos, né, compareçam, porque vai haver realmente muita atração. Muito bem, olha, logo após o intervalo comercial, nós vamos pedir a matéria do estacionamento fracionado, porque havia, né, a seguinte situação: 3 shoppings de Manaus não estavam obedecendo, porque ganharam recurso na justiça, né? Não estavam obedecendo a tabela, né, da lei do estacionamento fracionado. Estavam cobrando preços à revelia, né, ao seu bel prazer, e a população sofrendo, né? A Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Manaus entrou com recurso e o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Ari Moutinho, concedeu, né, acatou esse recurso e determinou que a lei do estacionamento fracionado tem que vigorar e vale para todos, né? Logo após o intervalo, eu vou pedir essa matéria para você ficar por dentro, tá muito bem? E hoje o tema central do programa vai ser o seguinte: vamos receber daqui a pouquinho um dos médicos ortopedistas mais renomados, né, do nosso estado, Dr. Mauro Lippe, né, uma figura tremendamente conhecida, né, e muito bem respeitada por toda a população do Amazonas, que ele vai nos falar sobre um tema assim muito importante, né, e que atinge assim uma parcela muito grande da sociedade. Quem já não teve um probleminha na junta, né? Tá vendo aí? Olha só essa imagem. Nós vamos ter imagens assim, até fortes, né? Até chocantes algumas, né? Mas é um problema sério. São as famosas dores articulares, né? Problema de articulação, né? Nos dedos, na munheca, né? Nos cotovelos, no joelho, tornozelo, enfim, nas articulações do corpo, tá bom? Então você que de repente tem alguém em casa que sofre com algum tipo de problema dessa natureza, você vai poder dar uma ligadinha para a gente, daqui a pouquinho vai aparecer o nosso telefone, e você vai poder então fazer uma pergunta ao Dr. Mauro Lippe,
vai poder fazer um comentário, né? Enfim, dar uma opinião, tá bem? Tirar uma dúvida, porque ele é uma figura muito paciente, muito simpática e vai estar à disposição para atender aí, tá certo? Você também através dos telefones. Não é consultar, não, né? Mas tirar algumas dúvidas suas, dar algum encaminhamento, né? Algum tipo de problema que se relacione com o tema do programa, que são as dores articulares. Tá muito bem? Eu volto já já, imediatamente após o intervalo comercial. Pois é, eu já estava vendo aqui, observando, não, detalhe, ó, isso aqui é um joelho, é uma articulação do joelho, né? Os ligamentos, patela, né? Pois é, nós vamos falar sobre problemas de articulação, né? É verdade, né? Já está conosco, não vamos começar a entrevista ainda agora, tem uma matéria a pedir ainda sobre o estacionamento fracionado, mas já quero agradecer pela presença e pedir boa tarde do nosso convidado especial, ortopedista, Dr. Mauro Lippe. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Espero esclarecer à população alguns detalhes sobre dor articular, que acometem aí aproximadamente 66% da população. Só mundial. 66%, né? 66%. É verdade. A turma aí das peladas, pessoal do futebolzinho e tal, né? Pois é, né? Pessoas idosas, né? São muito acometidas, né? Desses problemas, né? Aliás, quando a gente chega, né? Passa dos 60, né? Aí a gente já entra nessa faixa, começa a aparecer, né, um bocado de coisa que a gente não gostaria que aparecesse. Tá muito bem? Então já já vamos então desenvolver essa entrevista com o Dr. Mauro Lippe e temos imagens boas para ilustrar essa entrevista, imagens fortes, algumas inclusive, né? E você também vai poder fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, conversar com o Dr. Mauro Lippe, que é essa figura simpaticíssima, né? Que, aliás, veio direto do consultório, tá bem a caráter, né? Veio correndo aqui, porque a vida de um médico não é fácil, né? Não é fácil. Bom, minha gente, eu vou pedir na tela aqui, meu querido Monteiro, a matéria sobre o estacionamento fracionado, né? Que dá conta exatamente da posição, né? Do ganho de causa que o Tribunal de Justiça do Amazonas deu ao recurso da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, que na verdade entrou com esse recurso porque alguns shoppings não estavam, tinham ganho da justiça, entraram com recurso e ganharam, né, através de liminar, não estavam cumprindo a lei do estacionamento fracionado, tá bom? Raul, vem aqui comigo, meu irmãozinho, Monteiro, mostra pra gente aqui na tela. A lei do estacionamento fracionado começou a valer no fim de julho do ano passado. Com isso, todo estacionamento privativo passou a cobrar a tarifa, de acordo com o tempo de permanência no local, o que beneficiou o consumidor. Mas 3 shoppings da cidade conseguiram anular os efeitos da lei e voltaram a cobrar taxas de forma arbitrária. A suspensão da liminar saiu no último dia 21 de fevereiro e agora foi publicada. O presidente do Tribunal de Justiça, Ari Moutinho, aceitou os argumentos da Procuradoria-Geral do município e entendeu que a lei deve ser cumprida para não prejudicar o consumidor. Violou também preceitos do Código do Consumidor. E o Código do Consumidor também protege de forma ampla o consumidor. E eu entendi também que havia uma violação ao Código do Consumidor, o que fez reforçar a minha decisão da suspensão da medida liminar. O próprio Tribunal de Justiça, num controle concentrado, entendeu que a lei é constitucional. Ou seja, a lei está valendo. A ouvidoria do município comemorou a decisão. Os órgãos fiscalizadores da prefeitura vão cobrar o cumprimento da lei pelas empresas que operam os estacionamentos do Amazonas Shopping, Milênio e Plaza Shopping. Como a liminar foi derrubada, nós também vamos poder fiscalizar os shoppings. Se bem que de todas as liminares que foram derrubadas hoje, existia um shopping que estava cumprindo a lei do estacionamento da fração. Mas vamos intensificar isso aí também. Vamos intensificar também por conta do aeroporto, que estava também entrando com uma liminar, mas felizmente foi derrubada. E de modo que não existe caça às bruxas. Na verdade, nós vamos tentar cumprir a lei, que é a pedido do nosso prefeito. Muito bem, então está aí a matéria, só para que a população tenha conhecimento, né? Tenha conhecimento. Essa matéria já foi inclusive veiculada, né? É uma matéria própria para o nosso Band Cidade. A gente está reforçando apenas para que a população seja cientificada de que todos os shoppings, né? Têm que cumprir exatamente o que determina a lei e cumprir aquela tabelinha. Tá muito bem?
O Tribunal de Justiça considerou, portanto, que a lei do estacionamento fracionado, ela é constitucional, não tem nada de inconstitucional. Tá? E os shoppings têm mais é que obedecerem, tá certo, a lei municipal, em favor da população. Me parece que o estacionamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes não está cumprindo, né? Eu, inclusive, li uma notícia de que, de Portugal, o prefeito teria sugerido, né, aos seus assessores, na Prefeitura de Manaus, que agisse com o maior rigor, porque, de um jeito ou de outro, o estacionamento do infraero, do Aeroporto Eduardo Gomes, também vai ter que se adequar e vai ter que se render ao que determina a lei do estacionamento fracionado, que está em vigor e considerada constitucionalissimamente. Gostar? Essa é uma das palavras mais longas, né? Tá certo? Então não tem essa de ninguém desobedecer, não. Muito bem, minha gente, vamos então agora bater um papo muito agradável, tá certo? Você de casa está convidado para participar. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? A tirar com o Dr. Mauro Lippe, que é ortopedista dos melhores de Manaus. Nosso telefone está aí para você ligar e participar e você entra no ar com a gente. Tá muito bem? Dr. Mauro, o que constitui, assim, quando a gente fala assim, Dr. Mauro vai falar de dores articulares, né? O que isso engloba no tema de hoje? Bom, primeiramente, nós sabemos que ninguém é frágil o suficiente para ter dor em todas as articulações. E ninguém é forte o suficiente para ter dor somente em uma ou duas articulações. Então, dor articular é um tema muito polêmico, porque as dores articulares, dependendo da sua localização e dependendo do grau, da intensidade, ela tem várias características diferentes. E ela hoje compõe 66%, como eu falei anteriormente, da população mundial. A população mundial realmente ela tem dor articular em 66% das pessoas, seja lá dor na coluna, nas articulações dos quadris, nas articulações dos joelhos, no cotovelo, no pescoço. Alguém tem dor articular em algum canto. É possivelmente nessa sala aqui, né, nós estamos vendo aqui 5 ou 6 pessoas, provavelmente 60% dessas pessoas têm dor articular de alguma natureza. Olha só. Ou tiveram, ou tem ou vão ter dor articular. Vamos ver se alguém se acusa aqui daqui a pouquinho. Aproveitar a oportunidade do doutor Mauro Lippe. Mas olha, nem bem começamos e já temos uma telespectadora querida, Dona Maria Auxiliadora, né? Aí do bairro do Aleixo, nossa vizinha aqui, já está na linha e tem alguma coisa a conversar com a gente. Boa tarde, Auxiliadora. Boa tarde. Bom, eu estou toda inchada, meu cotovelo está todo inchado. E eu não sei o que é que faça. Faço uma compressa com água quente ou com água fria. Pois não, Maria Auxiliadora? Diga. Maria Auxiliadora, você tem que baixar o áudio da sua televisão para a gente poder ouvir a sua voz. E tá certo? Manda baixar a tua televisão, aí o áudio, tá bem? E fale legal com a gente, estamos à vontade. Pode falar. Legal, obrigada. Alô? Alô? Pode falar, Maria. Sim, é isso. Desde 40 anos, mais ou menos, problema. Eu não sei, desculpa, Maria, tá muito baixo, a gente não está ouvindo bem você. Tá, Maria Auxiliadora? É assim. Melhorou agora, melhorou. Desde 40 anos que eu tenho esse problema de inchaço, mas nos braços, nas pernas, nas juntas todas, no pescoço, nas costas. E assim. Deixa, Maria, dá licença. Eu queria que você ignorasse a sua televisão, ignore o som da sua televisão e fale só no telefone, tá? Nos ouça e fale só por telefone, senão a gente não vai conseguir ouvir você, tá, meu amorzinho? Ok. Ignore a televisão, fale bem alto, fale no telefone pra gente, tá? Bom. Vamos lá. Eu, mais ou menos dos 40 anos pra cá, eu tenho problema nas articulações. Já fiz vários tratamentos e nunca fiquei boa. Melhora um pouco, agora com essa como é que se diz? O frio. O meu braço esquerdo está todo inchado. Comecei a fazer a acupuntura, mas o médico
A mãe adoeceu e abandonou. Só fiz 3. Pois não, Maria, ok. A gente ouviu com muita dificuldade. Eu gostaria de avisar as pessoas, quando ligasse para cá, ignorasse a televisão. Porque fica a gente querendo falar no telefone e se ouvir na televisão, né? Tá certo? Então baixe bem o volume da televisão, fique vendo só a imagem, tá legal? E fale com a gente só por telefone, que aí a gente consegue ouvi-lo direitinho. Mas, doutor Mauro, deu para entender direitinho, isso, né? É uma dor poliarticular, né? A dona Maria tem uma dor em todas as articulações, predominantemente nos pés e na perna, segundo o que nós conseguimos escutar aqui. Nós gostaríamos de dizer o seguinte: em primeiro lugar, 34% das dores articulares, elas não têm um diagnóstico definido. E elas, em 66% dos casos, elas têm um diagnóstico etiológico, ou seja, ela pode ter natureza inflamatória, ela pode ter uma natureza degenerativa, ela pode estar associada a outras doenças que muitas vezes as pessoas nem sabem. Pode estar associada a problemas hormonais, pode estar associada a problemas de infecção, que muitas vezes a pessoa não sabe, teve uma pneumonia, teve uma gripe, teve algum tipo de surto de alguma erisipela, alguma infecção, e ela pode ser acometida de dor articular. A dona Maria está há 40 anos com isso, ou a partir dos 40 anos que ela começou a ter essa dor. Evidentemente que ela já deve ter feito uma bateria de exames e também deve ter realizado assim a construção do seu tratamento, tomando todo e qualquer tipo de medicação. Evidentemente, o que parece é que o diagnóstico da dona Maria ainda não foi fechado dentro do seu processo etiológico. Saber exatamente qual é a natureza. E existem, assim, algumas perguntas para a dor articular que precisam ficar muito bem esclarecidas. Em primeiro lugar, saber se a dor é na articulação em si. Porque muitas vezes a pessoa diz, olha, eu tenho dor aqui no joelho, mas é a estrutura paraarticular que está envolvida no processo. E não é a estrutura dentro da articulação que tem o problema. Às vezes a pessoa, nós temos que saber, por exemplo, qual é a cor da pessoa, qual é a idade da pessoa. Estamos aqui com imagens no ar, inclusive da articulação do joelho, no caso. Isso esclarece muito, porque nessa questão da imagem, nós vemos que todas as articulações ela tem essa mesma estrutura. Eu posso chegar um pouco perto aqui? Pode, à vontade. Então aqui eu tenho a cartilagem articular, o ligamento cruzado anterior, aqui eu tenho o menisco, o famoso menisco. Nesse lado de cá, está sendo mostrado o desgaste da articulação, da cartilagem, pelo uso contínuo dessa articulação. E isso formando um desgaste não só da parte cartilaginosa, como também do tecido ósseo. Então nós vamos ver nessa imagem que a partir da evolução do desgaste da articulação, a articulação vai tomando uma posição de varismo, ou seja, o joelho vai ficando para dentro. Aquele paciente que você chega e vê ele no consultório com a marcha em varo, como se ele estivesse montando um cavalo, né? Então, ele vai deformando e vai arqueando os joelhos. As pernas vão ficando arqueadas, ó. Você vai ver que ele deambulando... Que dificuldade, né? A perna vai começando a arquear, exatamente pelo desgaste da articulação. Aí ele vai perdendo a simetria dos membros inferiores, ou seja, o membro não fica igual ao outro lado. E quando os dois lados são afetados, ele pode ter a deformidade nos dois lados. Correto. É muito interessante isso, porque o processo inflamatório, ele pode ser frio ou quente. Ou seja, qualquer pessoa pode ter dor articular por causa de uma inflamação, mas a pessoa pode ter dor articular por um processo mecânico e não inflamatório. Perfeito. Doutor Mauro, já temos mais um telespectador na linha, tá bem? O nosso querido Robson, do São José. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Nonato. Boa tarde, à vontade. Nonato, a minha pergunta é o seguinte, é que eu vinha sentindo fortes dores alguns tempos atrás, então procurei um ortopedista, né? Aí pediu para mim fazer o exame, aí na casa da minha costa, né? Aí fui, fiz o exame, aí deu nosso popular dizendo hernia de disco, né? Então ele me passou para me fazer fisioterapia. Só que as dores são constantes, não consigo dormir à noite, né? A minha acordo de madrugada, aí a noite é meio ruim.
Aí minha pergunta é, eu queria saber se a hernia de disco ela tem cura, se é através de remédios, de fisioterapia, de cirurgia. Essa é a minha pergunta e a minha interrogação. Um abraço para vocês aí. Falou, senhor Renato. Pois não. Muito obrigado, Robson, tá? Doutor Mauro vai agora lhe dar uma boa orientação, com certeza. Bom, aqui uma coluna, a hérnia de disco, ela tem cura, exatamente, ou cura clínica, através de um tratamento conservador, fisioterapia, medicamentos, algum tipo de orientação de reeducação postural, até mesmo os métodos que são aplicados, como pilates, ou alguns métodos aí sendo realizados, como por exemplo a própria quiropraxia, que é hoje muito difundida nos Estados Unidos, sobretudo no sul dos Estados Unidos, ou também ela pode ter a cura pelo tratamento cirúrgico. Na realidade, a coluna, os ossos, eles têm essa interposição desse disco intervertebral e ele pode se deslocar. E ele pode se deslocar em 3 grandes graus. Ele pode ter só o abaulamento, ou seja, um deslocamento parcial do disco. Ele pode ter uma protusão, que é um deslocamento que já começa a incomodar o nervo lá atrás, e ele pode ter uma extrusão, ou seja, a saída desse disco fazendo uma pressão muito forte e um processo doloroso muito intenso ao paciente que tem a hérnia de disco. Nesse caso, a maioria das extrusões são tratadas cirurgicamente. O que é que tem que ser lembrado? A hérnia de disco, ela tem 3 estadiamentos de dor. Você consegue passar sem remédio? Eu digo que a pessoa tem uma dor leve. Você consegue passar com remédio? Eu digo que ela tem uma dor moderada. Ela não consegue passar nem com o uso do remédio, ela tem uma dor grave. Então, portanto, a avaliação do diagnóstico e a avaliação do tratamento, ela deve ser todo o tempo sendo novamente reavaliado pelo médico e reavaliado também pelo paciente sob o ponto de vista do que ele faz no seu dia a dia. Porque muitas vezes ele volta à sua atividade do trabalho e provoca a lesão pelo processo inflamatório ou pelo processo mecânico. Eu tenho o costume de ir a uma fábrica e carrego um peso de 20, 30 quilos todos os dias. Eu não consigo fazer com que esse paciente fique bom, exatamente porque ele não tem um período para poder fazer um descanso adequado, relaxar a musculatura, conduzir o processo inflamatório a um estágio que ele realmente não tenha mais que ter esse tipo de sintomatologia. Pois não. Quando nós falamos, o senhor falou que 65% por baixo, né, tem problema, é verdade. O telefone não para, está congestionado, tá bem? É que se a gente botar todo mundo no ar, o doutor Mauro não vai ter como explicar direitinho e dar as devidas, né, orientações. Mas vamos atender a nossa querida Dona Inês. Dona Inês, boa tarde. Ela nos fala diretamente do bairro Tancredo Neves. À vontade, Dona Inês. Boa tarde, Dona. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, a respeito que eu sinto muitas dores nas minhas mãos, tanto nas duas, né? E eu já tive com ortopedista, ele me passou uma ultrassom, né? Eu fiz de punho e deu tendinite reumática nos 2 lados, nos meus 2 punhos. Só que do lado esquerdo a dores é bem maior, que já está assim, chegando no meu ombro. E às vezes, pela parte da madrugada, eu não consigo mais dormir, minhas mãos ficam todas adormecidas, com muitas dores, eu não consigo dormir. E adormecida, às vezes até de eu estar pegando as coisas, fazendo movimento nas mãos, eu tenho que carregar, porque fica adormecida, que eu não aguento pegar muito peso. Aí eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Pergunte. O que eu posso fazer? Porque eu fiz a fisioterapia, eu fiz 10 sessões de fisioterapia, melhorei bastante, mas não fiquei realmente curada. E agora já tem um tempo que eu fiz, agora está voltando tudo de novo. Meu dedo já está até se atrofiando já. Quando eu fecho a mão, que eu vou esticar, o dedo fica preso. Pois não. Tá legal, Inês. Obrigado pela sua participação, bem explicadinho. Agora o doutor Mauro vai... Até a gente tem, né, doutor Mauro, algumas imagens aí de problema nos dedos, né, que meu querido Monteiro, meu querido diretor de TV, pode botar no ar aquelas imagens dos dedos, né, atrofiados e tal. Quem sabe se é alguma coisa parecida com o que a nossa Inês está vivendo nesse momento, né, doutor Mauro? Dona Inês, provavelmente a senhora, na questão do dedo, deve ter uma patologia, uma doença chamada dedo engatilho,
que é o dedo que prende, quer dizer, o dedo fica preso por causa do envolvimento do tendão numa polia da mão. Mas eu gostaria de dizer que a senhora tenha cuidado, eu queria parar nessa imagem um pouquinho, tenha cuidado com o uso de sabão, de saponáceos, de detergentes, de sabão de coco, de sabão em pó. Por quê? Porque normalmente as donas de casa sofrem muito. Elas têm que usar luvas e isso não é uma prática da dona de casa. Sobretudo porque os químicos são os principais agentes que provocam essas deformidades. Esse é um capítulo da reumatologia e não da ortopedia. Esse nódulo de Heberden e os nódulos de Bouchard, que são encontrados nas articulações, são hipertrofias ósseas que ocorrem pela diminuição do espaço da articulação, exatamente por causa do excesso de manipulação com esses produtos químicos. A porta de entrada faz a destruição das articulações. Aqui é um caso de artrite reumática, mas no joelho. Queria voltar à anterior, por favor, da mão. Das mãos, né? Das mãos. Isso, legal. Então eu tenho aqui esses nódulos nas mãos, que é muito comum nas pessoas que lavam roupa, que trabalham dentro de casa arduamente, que fazem manipulação muito grande nas fábricas. Essas deformidades são deformidades que ocorrem também na artrite reumatoide, diminuindo o espaço entre uma articulação e outra e provocando as deformidades. Então, dona Inês, a senhora provavelmente está tendo um problema de caráter inflamatório referente exatamente a essa manipulação excessiva e pelo contato dos produtos químicos. Isso deveria ser reavaliado novamente. Muito bem. Tem mais coisa para a gente comentar e mais assuntos importantes dentro desse tema para o doutor Mauro Lippe colocar. Deixa eu devolver aqui o joelhinho, tá bem? Que daqui a pouco ele vai precisar, tá certo? Dar uma explanação sobre isso aí. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem. Batendo um papo aqui, tá certo? Com você de casa, tá bem? Já temos uma telespectadora na linha com o Dr. Mauro Lippe, que é ortopedista e traumatologista, tá certo? Dos melhores do Amazonas. Minha querida Nira, da Vila da Prata. Grande abraço a todo o pessoal da Vila da Prata. Boa tarde, Nira. Diga lá, Nira. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Nira, eu tenho 49 anos. Opa. E eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Mauro Lippe, porque eu tenho sentido muitas dores assim no cotovelo, né, no meu joelho, e assim não, assim na minha costa. Como eu trabalho assim como diarista, eu não sei se é devido ao movimento, né? E eu queria assim, que ele me falasse alguma coisa a respeito disso. Pois não, Nira. Ouça com atenção a resposta do Dr. Mauro Lippe. Tá certo. Nira, boa tarde. Eu queria lhe dizer que uma pessoa que tem dor em mais de uma articulação, ela não tem duas doenças ao mesmo tempo. Ela tem uma doença só. Existem pacientes que chegam com dor na coluna, com ardor na coluna, com queimação na coluna, dor no cotovelo, dor no joelho, dor em outras articulações, e na realidade ela tem um problema só, ela tem um processo inflamatório que tem como consequência a dor nas articulações. A natureza desse processo é que precisa ser revelado, porque muitas vezes a gente faz a medicação específica para uma articulação, mas na realidade ela não funciona, porque precisa ser descoberto se esse processo, que a gente sabe que é um processo inflamatório, se a dor é contínua. Se a dor não for contínua, esse processo ele deixa de ser inflamatório. A inflamação ela dói toda hora. Não é aquela dor que você senta e deixa de sentir dor. Dor de inflamação, ela dói independente de você estar deitado, independente de você estar em pé, independente de você estar andando ou não. Inflamação é inflamação, ela dói todo o tempo. E a dor mecânica, as dores de outra natureza, de desgaste, de problemas de osteoartrose, problemas relacionados a fatores hormonais, elas doem, mas elas melhoram ao repouso, elas melhoram quando a pessoa coloca uma imobilização. Então a natureza da dor é muito importante ser esclarecida com os exames de imagem, com os exames de cintilografia e principalmente com o exame de laboratório,
com a bioquímica, porque a gente sabe assim, a imagem ela define a alteração anatômica, mas o que diz que se você tem ou não inflamação é um examezinho de sangue. É a bioquímica da inflamação, que são as provas de função reumática e as provas de função inflamatória. Então, portanto, quando você for ao seu médico de confiança, você solicite para ele se não seria importante fazer essas provas de função reumática, provas de função inflamatória, para poder identificar a natureza da dor poliarticular que você tem. Muito bem. Olha, nós só já temos 2 minutinhos, né? Puxa vida, a gente já pede que você não ligue mais, porque já vamos para as considerações finais, tá bem? E eu já fico prometendo aqui, né? O nosso telespectador participando, olha, congestionou aí, né? A linha aí congestionou. Eu já queria até dizer a você, meu caríssimo telespectador e telespectadora, que nós vamos ver um próximo dia aí para trazer de volta, né? O doutor Mauro Lippe para mais um dia de programa com a gente, porque, olha, realmente foi um show de bola, né? A quantidade de pessoas ligando e querendo realmente tirar dúvidas e participando, né? Doutor Mauro Lippe, como finalizando por hoje, né? O senhor não tocou nem em um terço do que a gente tinha programado, né? Porque as ligações foram tantas e ainda bem, né? A gente está aqui para tirar as dúvidas e para orientar o telespectador, né? Mas que considerações finais sobre esse tema, como dica, como orientação, o senhor teria, como prevenção, inclusive, o senhor teria a dar aos nossos telespectadores? Bom, primeiro quero agradecer ao convite, quero agradecer a todas as pessoas que estão nos ligando da cidade de Manaus e dos 20 municípios que esse programa atinge, dizendo que é uma grata satisfação de estar aqui e poder esclarecer a população alguns pontos nesse aspecto. Segundo lugar, dizer que os problemas, eles são prevenidos na infância. Muitas vezes a gente acha que nós devemos só atuar na parte preventiva e curativa na fase adulta. Nós temos aí muitas doenças que estão sendo acumuladas e elas vêm se manifestar na fase adulta exatamente por falta da prevenção na infância. Ou seja, aquele garoto que tem o peso acima do normal, que não faz a prática de exercícios, o garoto que realmente não tem uma alimentação adequada, porque nós estamos na era do fast food. Então hoje você tem em congressos brasileiros crianças com osteoporose, que era uma doença antigamente descrita como uma doença de paciente idoso. E, na realidade, pacientes entre 17 e 34 anos apresentam uma incidência muito alta de osteoporose. E isso é muito grave. Tudo pelos hábitos alimentares. Pelos hábitos alimentares, porque não tem o costume de comer como os nossos avós, o feijãozinho com arroz, a carne e a verdura, né? Então, nós temos aí uma série de doenças relacionadas ao padrão alimentar e, na realidade, isso aí poderia ser um tema para poder ser avaliado posteriormente. Com certeza. Doutor Mauro Lippe, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Vamos ficar devendo ao telespectador, tá? A você de casa. Mas daqui a mais umas semaninhas ele volta com a gente. Tá muito bem? Tá certo? Eu quero agradecer a presença do doutor Mauro e as pessoas que ligaram. E a gente volta amanhã com o programa Ação na TV, recebendo aqui o deputado Sinésio Campos para falar sobre todo um processo de novidades que está surgindo aí no campo dos recursos minerais para a agricultura do Amazonas. Grande abraço e até amanhã.